Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Leonard e hoje eu irei falar sobre como perder a timidez. Como eu perder a timidez. Bem, nem desde sempre eu fui tímido. Quando eu estava lá no terceiro, quarto ano, eu fazia taekwondo e capoeira e eu conversava com a maioria das pessoas. A timidez veio logo depois, em torno ali do sétimo ano, oitavo. E aí foi nessa época mais ou menos que eu comecei, que eu tava assistindo pornografia, eu tava assistindo bastante, na verdade, já tinha começado há um tempo, eu tava assistindo bastante. E eu sempre ficava dentro do quarto quando chegava uma visita. Por quê? Porque eu não queria ver as visitas, eu não queria ver ninguém. E aí, minha mãe falava: ah, não, ele é assim mesmo, ele é tímido. E cara, isso foi entrando na minha mente e foi se tornando uma crença limitante. Basicamente, não é culpa dela, mas basicamente ela interpretou errado. Eu só não queria ver as pessoas e por isso eu virei um tímido. Então, eu fui escutando aquilo várias vezes, eu fui assimilando uma coisa a outra. E aí, eu acabei dizendo para mim mesmo que eu era tímido. Entrei na pandemia, saí da pandemia todo arregaçado. E aí que eu fiquei tímido de verdade. Mas depois eu percebi que ninguém é tímido. Eu chegava nos lugares e eu abaixava a cabeça, me encurvava, mas aquilo não era timidez, aquilo era falta de confiança, aquilo era falta de autoestima, aquilo era falta de ser homem. Então, é, isso me complicava bastante em várias situações, que também várias injustiças que aconteciam comigo em alguns trabalhos, eu não conseguia falar porque eu era tímido. As pessoas olhavam para mim, eu abaixava a cabeça e eu achava que eu era tímido. Eu não chegava naquela garota que eu gostava, uma garota muito bonitinha, que eu queria muito, porque eu era tímido. Eu era um tímido de merda. Tímido. Mas na verdade, eu era simplesmente um cara com falta de confiança, eu era um garoto cheio de problemas mentais. Então, como que eu fui quebrando isso? Basicamente, eu fui me expondo a um monte de merda. Eu comecei a fazer besteira para chamar atenção, tipo, do nada eu no meio da quadra da escola. Todo mundo olhava pra mim, eu ficava com vergonha pra cacete, mas depois passava, foda-se, ninguém liga. Cara, na hora que você perceber que ninguém liga, ninguém vai ligar pra você. Talvez na escola é assim, o pessoal começa a te olhar como retardado, e não é muito bom fazer isso. É melhor você fazer em lugares que tem grande transitividade de pessoas que elas irão ver, irão esquecer e pouco se fudendo pra você. Mas é, eu fui fazendo essas besteiras em um monte de lugar. Eu fui falando alto. E assim, eu sei que é muito simples eu estar falando isso pra alguém que tava com falta de confiança, mas basicamente, cara, eu tava me odiando. Depois que um garotinho aí ficou com uma namoradinha minha, porque ele era, é, ele era mais famoso que eu, na época, né, famoso assim. Ele era famosinho ali na escola, todo mundo gostava dele, ninguém gostava de mim. Eu era o cara que, na verdade, ninguém gostava e ninguém desgostava. Então, isso pegou e aí eu falei, ah, foda-se, eu vou mudar. E aí eu comecei a fazer um monte de besteira. E, cara, você tem que se expor a um monte de coisa. Você tem que chegar para conversar com as pessoas, cara. É só chegar, falar qualquer coisa. Por exemplo, se a pessoa tá mexendo no celular, é só você chegar. E aí, cara, você não tá vendo pornô aí, não. Oh, não vai falar isso, né? Pelo amor de Deus. E aí, cara, você tá jogando o quê? Pronto. Já é bom, mano. Já é excelente. Esse trem do pornô também funciona, principalmente com homem, porque o homem não liga pra nada. Homem, ri. Mulher não. Mulher já é mais foda, mas basicamente, cara, é só você fazer essas coisas, é só você chegar, é só você, aos poucos, começar a se expor mais. Comecei a ler em voz alta na sala, isso ajudou muito. Comecei a ficar em pé na frente da sala, em alguns instantes. Eu enrolava ali um pouquinho, fingia que estava cortando um papel na lixeira. Mas não, eu tava só tentando tirar a minha timidez. Ainda eu era curvado, ainda eu era cabeça baixa, mas aos poucos eu fui estufando meu peito e eu fui mostrando mais quem eu era antigamente.
Trabalho, cara, o trabalho. Desde cedo eu comecei a trabalhar, não de carteira, mas alguns bicos aqui e ali, que basicamente eu tinha que conversar com as pessoas e, cara, o trabalho tirou a minha timidez. Eu era obrigado, se tornou uma necessidade. A gente só faz as coisas por necessidade, filho. Se tornou uma necessidade para fazer aquilo. Eu precisava falar. E aquilo foi tirando minha timidez. Veja bem, você escova os dentes por quê? Porque você gosta ou porque é necessidade? Porque senão você vai ficar com cáries. Não, porque é necessidade. Você come por quê? Porque você gosta ou porque é necessidade? Ah, não, eu gosto de comer aquilo. Mas se não fosse uma necessidade, será que eu comeria tanto quanto eu como? Você beber água por quê? Porque é uma necessidade. Então, cara, basicamente tudo é uma necessidade. Outra coisa, foda-se, né? Foda-se tudo. As pessoas não ligam, cara, realmente pra você. Se você tá passando é, ali, tá fazendo besteira, as pessoas não vão ligar realmente, elas vão esquecer depois de um tempo, e é isso, cara. E basicamente foi isso que eu fiz pra tirar minha timidez. Não seja tímido. Cara, pelo amor de Deus, não seja tímido. Tímido só se fode, tá? Isso muitas vezes vem da sua infância, é uma crença limitante. É só você quebrar isso. Eu sei que eu tô falando de uma forma muito simples para alguém que viveu com cabeça curvada há muito tempo, mas cara, isso é uma crença que eles colocaram em você. Quem te disse que você é tímido? Você está se auto-impondo algo depreciativo. Você tem noção do que é isso? É a sua mente, meu parceiro. O poder da sua mente. Se você falar todo dia que você é confiante, estufar o peito, fazer as coisas acontecerem, aos poucos você vai se tornar um cara confiante. É que nem eu falei várias vezes nos vídeos passados, alter ego, cara. O meu alter ego chega em qualquer mulher que ele queira para se relacionar. O meu alter ego, ele conversa com qualquer um tranquilamente. O meu alter ego entra com o peito estufado, ele é confiante em qualquer lugar. O meu alter ego, ele olha para as pessoas com olhar vívido. O meu alter ego, ele não tem vícios, ou pelo menos ele é viciado em coisas que o faz bem, como treinar, beber água, ler, estudar. Meu alter ego, ele é o ser perfeito. É lógico que também ele tem os seus erros, as suas falhas. Mas meu alter ego, ele é o ser mais perfeito que eu já criei e que eu estou me tornando a cada dia que passa. Eu tento sempre assumir meu alter ego quando eu faço os vídeos, apesar que às vezes é difícil realmente, só que aos poucos você vai conseguindo. Outra coisa, só começa, cara, começa agora a fazer isso, começa agora a chegar nos outros, a deixar de ser tímido. E é isso, cara, você acha realmente que eu fico bem falando aqui no expondo, apesar de eu estar usando máscara? Não, cara. Eu não, eu aos poucos estou me soltando mais, por quê? Porque a gente vai se acostumando, mas você só tem que começar, essa é a questão. Comece. Eu só comecei, cara, eu comprei um microfone. Eu tô gravando com a tela do meu celular. Essa luminária é uma luminária velha que eu tenho há anos, que eu só coloquei e eu comecei a gravar. E simplesmente assim, eu não tenho música, eu não tenho edição, apesar de eu estar podendo fazer isso. O meu objetivo é passar o conteúdo aqui e pronto, acabou. Então só começa, meu parceiro. Eu comecei numa das piores condições, mas eu tô fazendo. E mesmo se eu não tivesse microfone, eu iria fazer com o microfone do celular ou do meu fone de ouvido. Eu iria dar um jeito, meu parceiro. É só fazer, é só começar, que aos poucos você vai melhorando. Se você ficar postergando, você nunca vai fazer, você nunca vai perder a timidez. Se você quer chegar naquela menina, só chegue. Quem que tá te impedindo? Chegue. Mano, vai ser uma merda. Ela vai falar não, ela vai te olhar com nojo. Mas foda-se, faça.